Gente, olha só isso daqui. PGR e o STF querem anular a delação do Mauro Cid. O PGR e o STF voltaram a tratar da delação do Mauro Cid. A delação do Mauro Cid é ilícita porque foi mediante coação. Logo, o presidente Bolsonaro, Felipe Martins e tantos outros foram condenados por provas ilícitas. Então, devem ser inocentados. Defensoria aponta contradição do STF em condenação de Eduardo. É isso mesmo. Nesta terça-feira, a Defensoria Pública da União contestou a condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por suposta coação, alegando contradições na decisão. A DPU argumentou que os ministros reconheceram a confissão do crime, mas não aplicaram a atenuante correspondente, configurando uma contradição interna no acórdão. Em recurso apresentado ao ministro Alexandre de Moraes, a instituição afirmou que os próprios ministros consideraram que o parlamentar confessou o crime, mas deixaram de aplicar a atenuante prevista no Código Penal para casos de confissão espontânea. PGR pede à PF análise de conversas de Cid sobre delação. É isso mesmo. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que a Polícia Federal analise os dados enviados por plataformas digitais sobre conversas atribuídas a Mauro Cid com o advogado de Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro. O material foi apresentado pela defesa de Câmara para sustentar que a delação do ex-ajudante de ordens não teria sido prestada de forma totalmente voluntária. Em manifestação enviada ao ministro Alexandre de Moraes na sexta-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que ainda são necessárias novas apurações para confirmar quem usava os perfis investigados e o conteúdo das mensagens trocadas. Além da perícia, a PGR pediu que a Secretaria Judiciária do STF reúna documentos de processos relacionados ao caso e verifique a existência de outras decisões judiciais ou respostas de empresas de tecnologia envolvendo os mesmos perfis, a fim de consolidar as informações já produzidas na investigação. Gente, olha só isso daqui. Tudo indica que o PGR e o STF querem anular a delação do Mauro Cid. Mas não para beneficiar os condenados, mas sim para prejudicar o Mauro Cid e jogá-lo atrás das grades. Tá muito na cara isso daqui. Todo mundo achou que a delação do Mauro Cid já era assunto superado. Mas agora o PGR e o STF voltaram a tratar da delação do Mauro Cid. PGR pede à Polícia Federal que analise conversas de Cid sobre delação. Vamos recuperar alguns pontos importantes aqui para daí aprofundarmos nessa questão da anulação específica. Lembra que o advogado do Coronel Câmara denunciou que o Mauro Cid entrou em contato com ele. Inclusive, o Mauro Cid mandou uma selfie nessa conversa para provar que era ele, porque o Mauro Cid estava usando um nome falso, Gabriela R. alguma coisa. Aí, então, o advogado do Câmara passa a ter essa conversa, segundo ele, com o Mauro Cid. E ali o Mauro Cid desabafa. O Mauro Cid disse que foi coagido a delatar, que as coisas que colocaram na delação ele nunca disse, que era mentira as coisas que ele teve que assinar, um monte de acusações sobre a coação. Esse advogado, doutor Kuntz, advogado do Câmara, vai até o STF e pede a anulação da delação do Mauro Cid, porque ela não foi voluntária, ela foi mediante coação. Perfeito. Atitude perfeita do advogado. Aí todo mundo viu que é marcada uma audiência, Alexandre de Moraes e Mauro Cid. Alexandre de Moraes diz estar dando mais uma chance ao Mauro Cid de seguir com a delação, senão a esposa do Mauro Cid seria presa, o pai do Mauro Cid, a filha do Mauro Cid, de 18 anos, seria presa, o próprio Mauro Cid voltaria para a prisão. Aí então o Mauro Cid diz o seguinte:
que aquelas mensagens eram falsas, que ele não era dono daquele usuário, Gabriela R, e que ele nunca tinha travado aquelas conversas. E ele, Mauro Cid, bate no peito que sua delação era voluntária. E a delação, então, segue. Acontece que aquelas conversas vão para a perícia e agora volta da perícia algumas respostas da Microsoft e da Google, por exemplo. E essas respostas reacendem a discussão, porque chegaram à conclusão que essa conta que o Mauro Cid estaria usando, Gabriela R, mantinha contato, inclusive, com familiares do Mauro Cid, e o e-mail próprio do Mauro Cid estava vinculado nessa conta. Então você tem agora uma conclusão pericial e da própria Google, da Microsoft, que aquela conta, de fato, era o Mauro Cid. Então, o advogado do Coronel Câmara estava certo. Ele estava falando com o Mauro Cid. E o teor daquela conversa é o Mauro Cid denunciando a forma da delação, dizendo que a delação dele não era voluntária, não era verdadeira. Isso agora ficou muito grave de novo. Quantas e quantas pessoas foram condenadas apenas com base na delação do Mauro Cid? Por exemplo, Felipe Martins. Felipe Martins só está preso, condenado, exclusivamente pela boca do Mauro Cid. Não tem nenhum documento, não tem nenhuma testemunha, tudo que condenou Felipe Martins é Mauro Cid. E agora a perícia conclui que aquelas mensagens do Mauro Cid dizendo que sua delação era falsa mediante coação, de fato, eram verdadeiras. O caso envolve mensagens atribuídas ao tenente-coronel com o advogado de Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro. O PGR, então, pediu para melhor investigar agora o teor das mensagens do Mauro Cid. Por quê? Se de fato o Mauro Cid não fez uma delação voluntária, essa delação tem que ser anulada. Aí agora a gente entra mais detalhadamente a essa questão. Anulando a delação do Mauro Cid, qual a consequência que nós vamos ter? Nós vamos ter a anulação do processo do presidente Bolsonaro, do Felipe Martins, ou manterão as condenações e só o Mauro Cid vai preso? A explicação aqui ela é bem jurídica e eu quero aprofundar com você. Olhem só uma coisa. A doutrina e a jurisprudência vai dizer o seguinte: rescindindo o acordo de colaboração, permanecerão válidas as provas, permanecerão válidos os depoimentos que o delator, o colaborador, forneceu. Por exemplo, o colaborador vem, confessa o crime, coisa que o Mauro Cid nunca fez, mas tudo bem, né? Eu até denunciei isso da tribuna do STF. Então o colaborador vem, confessa o crime, entrega pessoas e mostra provas, entrega provas, documentos a corroborar suas acusações. Se essa delação ela é rescindida, o que acontece? O colaborador ele perde o prêmio, então ele perde o benefício de ficar em liberdade, por exemplo, e é condenado normalmente. Tá, mas aquelas acusações que ele fez contra outras pessoas, aqueles documentos que ele forneceu, o que acontece? Anula tudo? É aí que tá. Diz a doutrina e a jurisprudência que não. Como regra, não. Tudo aquilo que ele falou contra outras pessoas e documentos que ele apresentou permanecerão válidos, então mantendo as condenações que advieram das falas e documentos desse delator. A interpretação dessa forma vem da Lei de Organização Criminosa, artigo 4º, parágrafo 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Ou seja, as provas que o colaborador produzir não poderão ser utilizadas contra ele, mas poderão ser utilizadas contra outras pessoas, aquelas pessoas que ele acusou. Então, em regra, anular hoje, rescindir hoje a delação do Mauro Cid porque ele quebrou o acordo, ele não podia falar com outras pessoas sobre a colaboração, porque tem disso. Quando você está fazendo o acordo de colaboração, há um sigilo, e ele quebrou esse sigilo. O colaborador assina lá um documento, um contrato, não deixa de ser um contrato, né? A delação premiada é um contrato
é um negócio jurídico entre acusação e defesa, e ele assina lá um termo de confidencialidade. Se ele quebra isso, ele quebra o acordo, ele perde o benefício. Então seria uma rescisão do acordo por parte da acusação, porque o Mauro Cid quebrou termos do acordo. Nesse caso, então, o Cid perde o benefício, mas tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele disse contra outras pessoas, todas as provas que ele apresentou permanecem válidas. Então, como regra, o que eles estão achando? Vamos rescindir o acordo com o Mauro Cid, e o Mauro Cid vai para a prisão e vai cumprir a pena dele porque ele quebrou o acordo. Mas tudo que ele disse contra Bolsonaro permanece igual, o que ele disse contra Felipe Martins permanece igual. Então, como regra, só o Mauro Cid sairia prejudicado aqui se houver anulação do seu acordo de colaboração. O presidente Bolsonaro e Felipe Martins, por exemplo, continuam condenados por essa interpretação. Mas tem uma questão muito sui generis, muito específica aqui, que eu discordo desse entendimento, que é o seguinte: o Mauro Cid, ele não quebrou o acordo porque ele simplesmente quebrou termo de confidencialidade. O Mauro Cid disse que ele foi coagido a delatar, ele foi coagido a mentir. Ele diz que as coisas que ele disse, colocou no papel e assinou eram mentiras que ele foi obrigado a dizer. Então, se você tem uma fala do Mauro Cid mediante coação, você não tem voluntariedade, que é um dos requisitos da delação. Então, se a delação do Mauro Cid ela foi mediante coação, ela não foi voluntária e ela é ilícita. Se você tem uma delação ilícita, porque mediante coação, tudo que saiu da boca do Mauro Cid é ilícito. Logo, presidente Bolsonaro, Felipe Martins foram condenados com prova ilícita. É isso mesmo. Se tudo que o Mauro Cid disse, ele disse por coação, significa que tudo que ele disse é ilícito. Então, se o que ele disse foi utilizado para condenar Felipe Martins foi condenado em prova ilícita. Ou seja, caberá aqui, nesse entendimento, revisões criminais para inocentar o presidente Bolsonaro e Felipe Martins, por exemplo, porque eles foram condenados exclusivamente com base nessa fala ilícita mediante coação do Mauro Cid. Se anularem a delação do Mauro Cid, caberão revisões criminais questionando a ilicitude das provas que condenaram Felipe Martins e Jair Messias Bolsonaro. Então, o que eles querem, provavelmente, tá me parecendo isso, é sacanear o Mauro Cid. Mas a consequência disso acabará sendo munições para que a gente faça justiça com essas condenações absurdas. Nós temos Felipe Martins, eu visito Felipe Martins toda semana, conheço bem o seu processo e digo, Felipe Martins é inocente. Felipe Martins foi condenado injustamente, exclusivamente com base em falas ilícitas do Mauro Cid. Felipe Martins foi condenado exclusivamente mediante palavras que o Mauro Cid foi obrigado, mediante coação, mentir contra Felipe Martins. A justiça tarda, mas não falha, e eu sei que esse caso não chegou ainda ao fim. PGR e STF voltaram a discutir delação do Mauro Cid. Então, nós também, porque nós nunca vamos jogar a toalha e nunca vamos nos contentar com a condenação de um inocente. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado. Assim que houver novidades, eu trago para vocês. Mas o Brasil precisa saber disso. A delação do Mauro Cid é ilícita porque foi mediante coação. Logo, presidente Bolsonaro, Felipe Martins e tantos outros foram condenados por provas ilícitas. Então, devem ser inocentados, como sempre dissemos. Os alvos das investigações do caso Master, de petista graúdo como Jacques Wagner, a cacique do Centrão, encontraram a fórmula mágica para buscar proteger-se de novas investigações do caso Master. É só comparar o caso Master com a Lava Jato. Com isso você diz que é um abuso e cai nas graças, cai no colo de ministros como Gilmar Mendes. Só que o ministro André Mendonça está ligado nessa estratégia, está entendendo o que está acontecendo e
está reagindo de forma bastante efetiva a isso, eu vou te mostrar. Bom, a gente tem visto essa lenga-lenga, essa cena. O Jacques Wagner disse que é um abuso, que é uma pataquada, disse ele, aquilo que fazem com ele. Mesmo que ele tenha recebido aí 2,5 milhões em empreendimentos e imóveis, mesmo que tenham achado 50 mil dólares em grana, em cash, em espécie, dentro da sua casa. Ah, não, é um abuso. É tudo muito abusivo, não é, Jacques Wagner? Mesma coisa com o Ciro Nogueira. Encontraram registros de que ele recebia do Vorcar uma mesada de 500 mil reais. Ah, não, mas é tudo um grande abuso. É tudo muito abusivo. E com isso, eles fazem, como eu mencionei, um discurso que cai nas graças de ministros que querem desmantelar o caso Master da mesma forma que desmantelaram a Lava Jato. Mas o Mendonça está esperto, o Mendonça está cada vez mais esperto, cada vez ele entende mais que a sua posição não é apenas a de juiz, mas é também a de compreender o jogo político que se faz dentro do STF e está se blindando. O Mendonça não é ingênuo, ou não é mais ingênuo. Ele, sabendo que essa jogada viria, sabendo que essa busca de nulidade aconteceria, o seu gabinete vem blindando, segundo a imprensa aqui, as investigações. Inclusive, ele já separou a apuração em compartimentos, restringiu o acesso ao inquérito para estancar vazamentos, e o próprio Mendonça já abriu uma apuração, e está correto em fazer isso, para apurar vazamentos de informações sobre o caso Master. Ou seja, ele está fechando as portas por onde a defesa tenta entrar e por onde os seus próprios colegas tentam destrancar as portas para que a defesa entre. Para vocês terem uma ideia de como isso é difícil de fazer, o ministro Mendonça, ele mais ou menos tem de lidar com a defesa que quer estragar o caso e com seus colegas de corte que querem ajudar a defesa a estragar o caso. Eu vou te dar um exemplo do que o Mendonça está fazendo dentro do STF, mas antes eu quero te pedir uma coisa. A gente descobriu aqui no canal que mais da metade das pessoas, 56% dos que acompanham diariamente, fielmente aqui as minhas análises, ainda não está inscrito no canal. Então se inscreva aí, clica no botão de inscrição, é grátis, e faça parte da comunidade aqui do nosso canal, meu e de vocês. Veja só um ponto aqui que eu quero pensar dessa história toda. Na conversa ou nos debates sobre o caso Master, o ministro Gilmar Mendes disse que há semelhanças do caso Master com as iniquidades da Lava Jato, quando comparou as teses de perseguição a certas pessoas políticas. Perseguição? Onde está a perseguição de uma pessoa ter 50 mil dólares em casa e a outra receber uma mesada de 500 mil reais para fazer uma emenda, como a emenda Master, como no caso do Ciro Nogueira. Mas, enfim, o Mendonça, nessa mesma sessão, olhou para o Gilmar Mendes e rebateu, dizendo, aspas, não é simplesmente crime de colarinho branco o que está acontecendo aqui no Master. Aqui há contornos de máfia. Então, esse tipo de fala, esse tipo de fechamento à defesa, como, por exemplo, ao compartimentar investigações, ao colocar as coisas no seu lugar, ao investigar vazamentos que são feitos, com isso, o Mendonça, repito, fecha as portas por onde a defesa tenta entrar e por onde seus próprios colegas tentam destrancar a porta e permitir que a defesa avacalhe com o caso Master. Não tenha dúvida que o caso Master vai ter um desfecho diferente da Lava Jato, porque embora o desejo de alguns ministros seja o mesmo, embora o desejo das defesas seja o mesmo, o Mendonça vem agindo de uma forma que não é ingênua. Ele é experiente naquilo que ele faz, porque ele sabe o que aconteceu com a Lava Jato. Deixa aqui o seu comentário e siga atento a esse caso com a gente. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.